Aleluia, glória a Deus. Como o pastor estava falando, explicando sobre a primícia é uma bênção de Deus. Eu sou prova viva do que Deus já fez na minha vida sobre a primícia, a partir do momento que eu passei a primiciar na vida do sacerdote aqui da igreja, que é o pastor. Aproveitando, já contando essa bênção, Deus me abençoou muito através da primícia. Quando eu ofertava, mas quando passei a primiciar, passou a ser a primícia. A primícia é o primeiro pedaço do bolo, como eu falei até no culto de casais aqui. A primícia é você tirar o primeiro pedaço do bolo no aniversário. Quando você está fazendo aniversário, você vai honrar uma pessoa. Você pega aquele primeiro pedaço e dá honra a uma pessoa. A primícia é a mesma coisa, você pega seu primeiro dia de trabalho e oferta na vida do sacerdote, e Deus abençoa, amém? Amém, glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, glória a Deus. Aleluia. Acharam, igreja? Espera aí só. O vento está atrapalhando. Glória a Deus. Deus tem mais para a nossa vida nessa noite. Deus quer nos abençoar. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 13. Vindo Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seu discípulo, dizendo: quem dizes o homem que eu, o filho do homem, sou? Quem o pessoal diz aí fora que eu sou? No versículo 14, e eles disseram: algum dizem que o Senhor é João Batista, o outro diz que o Senhor é Elias, e outro Jeremias, e um acredita que o Senhor é até o profeta. No versículo 15, e Jesus vira para eles, disse-lhes ele: mas vós, quem disse que eu sou? E Pedro imediatamente ele pega e fala, e Simão Pedro responde e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo fez uma pergunta aos discípulos dele, que já estava caminhando há muito tempo com ele ali. Esses discípulos estavam vendo pessoalmente Jesus Cristo realizando os milagres que não era comum naquela época. A pergunta é: você conhece verdadeiramente Jesus Cristo? Convido a igreja a fechar os olhos nesse momento. Faça uma reflexão, reflete sobre essa pergunta. Feche seus olhos. Jesus Cristo faz essa mesma pergunta para você: e quem vocês acham que eu sou? Reflete sobre isso. Quem você acha que Jesus Cristo é? Pai, eu peço, Senhor Jesus Cristo, revela a Tua palavra, Pai, hoje aqui nessa noite. Eu peço, Senhor, meu Pai amado, revela a Tua palavra, Pai, como o Senhor revelou para Pedro, Pai. Revela, Espírito Santo, no coração deles, quem verdadeiramente o Senhor é, e não o que eles dizem. Que eles possam sentir essa revelação no coração deles. Eu peço, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, envia Teus anjos para ministrar nos corações dele, revelando verdadeiramente quem o Senhor Jesus Cristo. Revela a Tua essência no coração da Tua amada igreja. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Hoje você vai saber quem você adora.
quem você realmente professa sua fé. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Talvez você sabe quem é, só sabe de ouvir falar quem é Jesus Cristo. Talvez você congrega nessa igreja, talvez você vem, ouve as palavras, pratica a palavra de Deus. Você sabe quem é Jesus Cristo, só sabe. Talvez você não conhece Ele. Não sei se você verdadeiramente conhece quem é Jesus Cristo. Os discípulos andavam com Jesus Cristo, lado a lado. Para onde que Jesus Cristo ia, eles viam os milagres acontecendo, via o cego enxergando, o cego de nascença. Eles viam os paralíticos, que nunca tinham andado na vida. Jesus Cristo levantava aqueles paralíticos, eles via tudo isso, mas ele ainda não conhecia quem era Jesus Cristo de fato. E hoje, nessa noite, Deus vai revelar para você quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Talvez você ministra nesse altar e não sabe quem é Jesus. Talvez você lê a palavra todos os dias, mas não sabe verdadeiramente quem é Jesus. Mas Jesus Cristo hoje vai revelar para você quem é Ele de fato na sua vida. Amém? Glória a Deus. E é o Espírito Santo que revela, nos revela quem é Jesus Cristo. Continuando aqui em Mateus, no versículo 16, no capítulo 16, aliás, Jesus Cristo no versículo 15 fala: mas e vós, quem diz que eu sou? A multidão diz que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, ou até um mesmo profeta, mas não sabia que ele verdadeiramente era o Cristo. E Pedro, imediatamente no versículo 16, ele fala, e Simão Pedro responde, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, você vai entender o que eu falei, que o Espírito Santo que revela a você quem é Jesus Cristo. No 17, Jesus respondeu e disse: abençoado és tu, Simão Barjona, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas meu Pai que está no céu revelou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo que revela, igreja, para você quem é Jesus. Tem muitas pessoas intelectual, tem muitas pessoas que só sabem, estuda a palavra de Deus. Se você sentar para conversar com elas, elas dão um show em você de Bíblia. Ela começa a explicar desde Gênesis a Apocalipse, mas não conhece Jesus Cristo. Sabe por quê? Eles não têm intimidade. Conhece Cristo só quem tem intimidade. Você conhece alguém só se você tem intimidade com a pessoa. Como que você conhece a sua esposa? Através de intimidade. Você tem aquele vínculo com aquela pessoa. Tem pessoa aqui na igreja que eu conheço, tem umas que eu sei quem é, porque eu não convivo com ela. A convivência nos revela isso. E Jesus Cristo, Deus revelou para Pedro nessa hora. Glória a Deus, e hoje Ele vai revelar para nós. Talvez eu estava estudando sobre essa palavra, e essa palavra foi como uma pedra batendo em mim, me abalou. Falei, será que eu conheço mesmo Cristo? Ou só sei falar, ou só de ouvir a palavra? A partir dessa hora eu fiquei buscando, falei, Senhor Jesus Cristo, eu quero conhecer quem é o Senhor. Não só de ouvir a outra pessoa, ou por alguma experiência, como os discípulos mesmo teve essa experiência. Mas quero conhecer de fato Jesus Cristo, quem é o Senhor. E Jesus Cristo pergunta, se Jesus Cristo fosse fazer essa pergunta
para vocês hoje aqui. Primeiro, Jesus Cristo, ele tinha acabado de dar muita instrução, não vou entrar em detalhes, então vai demorar muito. Instrução sobre o fermento, explicando na palavra de Deus como é o fermento, dando comparação, e logo ele fala, aqui como nós lemos, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, Jesus Cristo saiu com eles para Cesareia de Filipe. Eles retiraram. Alguns falam que dá mais ou menos 26 quilômetros, outros falam que é 40, o outro fala que até 50 quilômetros dava da distância que ele estava ali até Cesareia de Filipe. Você sabe que é em Cesareia de Filipe? Ali é um lugar de idolatria. Eles idolatravam um deus Pan. Esse Deus lá daquela época, era o Deus que atormentava as pessoas com pânico. O Deus que atormentava as pessoas com depressão. E Jesus Cristo saiu dali para ter um momento a sós com o discípulo. Jesus Cristo saiu do meio daquela multidão para chegar mais com os discípulos, ter mais intimidade com o grupo que ele estava ali. E para onde que Jesus Cristo foi levar os discípulos? Ele queria ensinar algo ali sobre a idolatria, falando que só ele é Jesus Cristo. E Jesus pega e fala para ele, quem é, como que as pessoas aí fora, vocês estão no meio do povo, o que eles falam sobre mim? Ele queria ouvir da boca deles, Jesus Cristo sabia. E os discípulos responderam, uns falam que o Senhor acredita que é João Batista, o outro fala que é Elias, um fala que é algum profeta. E eles comparavam ao padrão que eles compararam, a multidão compararam, Estevão uma benção, hein? Compararam a multidão, e Jesus Cristo logo fala, e você, Lucas, quem diz que eu sou? Você, Felipe, quem diz que eu sou? Jesus Cristo está falando essa noite, quem vocês acham que eu sou? Você ouve, só de ouvir falar, o que você pega a Bíblia meia hora e vê que eu realizei milagres? Você sabe quem é Jesus Cristo? Ou você só apenas conhece de ouvir falar quem é Jesus Cristo? Todos, praticamente a maioria da humanidade, sabe quem é Jesus Cristo. Você vê no crucifixo, pessoa tatuado, carregando uma estátua, ou vê certo lugar que passa encruzilhada, vê uma cruz ali, sabe quem é Jesus Cristo. Os outros têm uma parte que eles sabem intelectualmente quem é Jesus Cristo. Ele ensina para você quem é Jesus Cristo, que ele veio à terra, que ele morreu por nós, padeceu por nós. Ele acredita, ele sabe quem é Jesus Cristo, mas o Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele revela a você quem ele é. Quando ele começa a revelar para você, você não aguenta ficar parado, parece que vem uma explosão dentro de você. Que é isso? Jesus Cristo é tudo isso e muito mais. Jesus Cristo quer revelar para nós quem ele é. Amém? Alguns achavam que Jesus Cristo era um louco. Fala que ele é só um profeta. Uns não acreditam, muitos não acreditam que ele é o Messias. Jesus quer que nós conhecemos cada dia mais sobre ele. Quem é Jesus para nós? Em João, 1 João, que a Bíblia diz, se vocês querem abrir, João, mais para frente um pouco.
Primeiro João, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo vem falando através aqui de João, capítulo 1, versículo 1. João vem descrevendo um pouco, falando sobre Jesus aqui. João fala, no princípio era o verbo, né? Algumas tradução vai estar a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que fez se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais para frente no versículo 10, Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Quando você pega em Gênesis, João vem falando sobre Jesus Cristo, que Ele é o verbo, que Ele é a palavra. Quando você pega Gênesis, no capítulo 1, você vem lendo falando sobre a criação, e Deus falou, e haja, e Deus disse, haja, e haja, a palavra de Deus. João vem revelando Jesus Cristo no começo. Deus deu a ordem, mas quem fez, no capítulo 1 de João, no versículo 10, fala, e Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Jesus Cristo, Ele é tudo. Jesus Cristo criou todas as coisas, veio por nós aqui na terra, padeceu por nós. Será que nós conhecemos quem é Jesus Cristo mesmo de fato? Jesus Cristo, Ele foi 100% homem e 100% Deus. João, ele até andou sobre as águas. Jesus Cristo, quando estava no barco, junto com eles ali, veio a tempestade, e eles se abalaram muito. Jesus Cristo estava dormindo, o lado humano dele estava dormindo, ele estava cansado. Quando ele acorda, ele repreende o vento e o mar, o lado divino dele age nessa hora. E os discípulos imediatamente falaram, quem é esse? Que até o vento ele acalma, a tempestade, a água, que ele dá ordem e obedece, a natureza obedece o Criador. Na hora que eles falam, quem é esse? Tanto de milagre que Jesus Cristo estava com ele, falando com eles, eles não conheciam de fato quem era Jesus Cristo. Só através da revelação, da intimidade com Jesus Cristo, nós podemos conhecer mais sobre Jesus Cristo. Quem já teve experiência com Deus aqui, além de mim? Amém? É tão gostoso, né? A gente passar por um momento aquela experiência. Deus nos revela quem Ele é. Ele mostra a tua plenitude. Ele mostra teu poder. Ele mostra para você. Basta você procurar conhecer quem é Jesus Cristo. Talvez não conhecemos de fato quem é Jesus Cristo. Você pergunta para cada pessoa tem um pensamento de Jesus Cristo. Você pergunta para fulano, ela fala, Jesus Cristo para mim, Ele é tudo. Ele veio na terra, morreu por mim, Ele é a minha força, minha alegria. Você vai perguntar para outra pessoa, ela fala outra versão. Cada um de nós tem um pouquinho de experiência com Deus e sabe um pouquinho de Deus. Mas o que Deus colocou em meu coração esses últimos dias
foi para me conhecer mais quem é Jesus Cristo. Chegar ao ponto de ter Jesus Cristo na vida, foi 2 caras que teve. Foi Enoque, eu não lembro se foi Eliseu ou Elias, que foi arrebatado e chegaram ao ponto de Deus arrebatar ele da terra, para ter ele perto dele, o tanto que eles tinham de Deus, que Deus o trouxe para ele, quis eles perto dele, que nós possamos também ter mais de Deus na nossa vida. E Deus vinha falando comigo, para me buscar mais sobre ele, e eu querendo buscar mais, eu começo a ler a palavra de Deus. Através da palavra alcançamos a intimidade com Deus, através da oração, Deus nos revela o seu plano, revela a natureza, revela todas as coisas para nós. João, o único cara dos discípulos que não teve uma morte severa na Bíblia, um dos discípulos. Por que será, né? João era considerado o discípulo amado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava conversando na roda com os discípulos, ensinando, João estava deitado no seu peito. Eu imagino que Jesus Cristo ficava até passando mão na cabeça dele. Era intimidade. Você faz isso só com quem você tem intimidade. Eu com meu pai, eu dou até um beijo no rosto dele. O pastor às vezes também faço isso, abraço ele. Intimidade, você conhece mais da pessoa, através de intimidade. E Deus livrou João de ter uma morte severa, até tentaram matar João, jogaram ele no caldeirão de gordura fervente. Deus livrou ele da morte, daquela gordura, tirou ele com vida dali, sem queimar um fio de cabelo dele, através de intimidade. João tinha intimidade com Jesus Cristo, e isso vinha ceando no meu coração. Eu quero mais de Deus. Chegava a tal ponto de dava um anseio. Hoje mesmo até cheguei aqui e falei para o William sobre esse anseio que parece que rouba a força. Você perde a noção da coisa quando você está na presença de Jesus Cristo. Você quer adorar Ele. Às vezes a gente está lendo a palavra, eu falo com a minha esposa, é uma revelação que vem de uma palavra que deixa você até sem fôlego. Isso é revelação da palavra, é intimidade com Jesus Cristo. E Jesus quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele, para que possamos conhecer quem de fato é Jesus Cristo. Será que nós conhecemos quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo estivesse aqui e Ele falava para você: quem você diz que eu sou? Qual será a nossa palavra para Jesus Cristo? Será que nós podíamos falar para Ele: Senhor é o Messias, o Deus vivo, o Deus encarnação? Eu nem sei que ia passar na minha mente tanta coisa que eu ia falar. Primeiramente eu não ia nem falar direito, eu ia abraçar Ele, eu queria Ele. Temos que querer mais de Jesus Cristo. E ultimamente vem isso no meu coração, esse anseio de querer mais de Deus. E quando você busca mais de Deus, as coisas dessa terra aqui perdem sentido para você. Quem teve essa experiência? Eu já tive essa experiência e estou vivendo e não quero que isso saia de mim. É tão gostoso você receber isso de Jesus Cristo. Amém? Quem estão me entendendo? Glória a Deus. Não fique com vergonha de dar glória a Deus. Aleluia. Eu padecia muito com isso. Vou até contar um testemunho aqui. Eu padecia muito, acho que quando converti, eu ficava ali, eu via o povo fervoroso, e glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O outro irmão dava mais glória a Deus que eu, e eu ficava lá, glória a Deus, e eu ficava com vergonha. Eu queria mais de Deus, eu ficava com uma certa vergonha, tímido ali, e estava no meio do povão, e glória a Deus,
Tem uns que davam um pulo para cima, saía louco e gritava, e pulava e falava, mas Deus, eu quero isso, mas ficava com vergonha. E vinha isso em mim, vinha, muitas vezes vinha. E eu ficava falando com Deus, mas eu quero isso. E vinha isso em mim. Jesus Cristo falava comigo, faça. E a vergonha, onde que ficava? Ficava, glória a Deus, glória a Deus. Até que chegou um momento, não sei se o irmão percebe, eu grito muito aqui na igreja. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais, eu passei a gritar, glória a Deus. E Deus me usa de uma forma para me gritar. Às vezes você pode ficar até silêncio. Deus usa assim você, talvez você chora muito. Minha esposa, Deus usa ela chorando. Ela sente a presença de Deus, ela começa a chorar, ela fala que perde até a fala, ela fica só chorando. Também está sentindo sim, a presença do Espírito Santo. Talvez com o Lucas é de um jeito, talvez comigo é para gritar, eu grito. Em mim foi para gritar. E comecei a dar o grito. Glória a Deus, eu ficava, aleluia, ficava. Aí foi indo. E eu percebi, quando eu dava glória a Deus, quando eu dava mais esse grito, mais enchia dentro de mim, enchia, e glória a Deus, aleluia, e comecei indo, gritando, e por isso eu não tenho vergonha hoje de gritar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, viva o Rei Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui. Nós temos que sentir alegria, como o Felipe falou aqui na abertura. Quero falar do meu jeito, quero colocar alegria. Coloque alegria sim, aleluia. Temos que estar alegre na presença de Deus, porque nós somos um povo que conhece Jesus Cristo. Quem conhece Jesus Cristo pode até passar por luta, mas tem um momento de tristeza, mas é mais momento de alegria do que tristeza, porque Jesus Cristo é alegria. Não faz sentido você servir um Deus de alegria e viver triste. Temos que dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, viva o Rei Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está aqui, e Ele quer nos encher mais da presença dEle, aleluia. Precisamos buscar mais a Deus. Eu estava com a palavra preparada aqui, Deus me deu outra direção, não estou conseguindo nem ler o que está aqui mais, sério mesmo. Deus vinha trazendo no meu coração, clama mais a minha presença, me busca mais. Hoje, antes de sair, a minha esposa nem viu, estava no quarto, coloquei um louvor, e eu não estava conseguindo mais ficar em pé, eu ficava inquieto, e vinha aquele negócio que roubava minha força. Eu lia sobre Jesus Cristo, e começava a encher eu mais, eu quero mais Jesus Cristo, eu quero de fato Jesus Cristo. Eu fiquei ajoelhado, e eu lembrei até do pastor, que Deus falou para ele, deita. Eu deitei no chão ali, ela nem viu, antes de sair de lá. Fiquei deitado, coloquei minha boca, e fiquei lá, e teve que colocar minha boca no chão, fiquei parado, e agradecendo a Deus, e aquele hino, tocando ali, eu agradecendo a Deus, e Jesus Cristo me enche mais. Eu quero mais do Senhor, eu preciso viver mais cheio de Ti, porque sem o Senhor é impossível viver. Quando você está buscando a presença de Deus, a coisa dessa terra aqui perde sentido para você, e Deus vem nos enchendo mais e mais dEle. E quando eu estava falando para vocês, eu dava o grito, glória a Deus, aleluia. Parece que quando dava, não parece, é assim, dava glória a Deus, enchia mais meu estômago. O Espírito Santo, para quem não sabe, pelo menos que eu sei, habita aqui. Glória a Deus, certo, né, pastor? O Espírito Santo, ele vem e nos enche mais. E estava percebendo, se dava o grito de glória a Deus, ou aleluia, Jesus Cristo enchia mais. Aí, não sei se aconteceu já com vocês, vinha aquela força, e vinha roubar, pegar todas as suas forças, você não consegue,
ficar em pé, você quer gritar e vem um anseio em você mais e mais. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo nos enchendo mais. Se você não teve essa experiência, comece a clamar Jesus Cristo. Se Ele fala para você, grita, você grita. Se Ele fala, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Não fique com vergonha do irmão que está do seu lado. Eu tinha vergonha, hoje não tenho mais. Talvez algum irmão até irrita estar do lado dele, porque eu grito. Culto, domingo passado, foi uma benção aqui. Foi uma benção, eu achei que ia ficar rouco, eu queria gritar, glória a Deus, aleluia, me enche Jesus Cristo, eu quero mais do Senhor, e vinha mais em mim, Jesus Cristo faz assim, talvez você quer que faz do seu jeito, mas Ele faz do dele. Os discípulos achavam que conhecia Jesus Cristo, mas de fato eles passaram a conhecer mais Jesus Cristo mesmo, verdadeiramente, depois da subida de Cristo, no dia de Pentecostes, que veio o Espírito Santo sobre eles. E Pedro, na primeira pregação que Pedro fez, foram mais ou menos uma base de 3.000 almas que se converteram ali, foi através do Espírito Santo. Jesus Cristo liberou o Espírito Santo sobre ele, e Ele quer liberar esse Espírito Santo sobre nós hoje aqui. Vamos ser cheios de Jesus Cristo, temos que conhecer mais sobre Jesus Cristo. Será que você conhece mesmo quem você adora, quem você professa sua fé, em quem você acredita? Talvez você só fale de boca para fora, até você adora, talvez você não sabe, você não conhece quem é Jesus Cristo na sua vida. Precisamos conhecer mais Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, o velho homem morre, e as coisas novas vêm sobre nossa vida, e é através do Espírito Santo que sabemos quem Jesus Cristo é. Como nós lemos aqui, Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, não foi carne, não foi sangue, foi o Espírito Santo, foi Deus quem revelou, que a carne não aceita, a carne nunca vai conhecer Deus. Glória a Deus, por isso vamos ser transformados em corpo de luz, um corpo glorioso para subir e morar com Jesus Cristo. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, Paulo vem falando, Paulo fala, portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecimento de Cristo segundo a carne, podemos até ter o conhecimento de Cristo através da carne, que ele vem falando. Contudo, agora já não conhecemos, alguma tradução ou outro, já ou não conhecemos desse mesmo modo, que conhecemos no Espírito Santo. Porque tem a diferença quando você conhece no seu intelectual quem é Jesus Cristo. Temos que pedir a palavra rema, a palavra revelada de Deus. Não sei se você faz isso, mas quando você pega a Bíblia para ler, aqui é uma palavra logo que está escrito. A gente tem que pedir a revelação do Espírito Santo, que essa palavra rema é a palavra que Jesus Cristo nos revela, como Jesus Cristo, como Deus revelou para Pedro. Pedro teve duas ocasiões que Deus revelou para ele sobre Jesus Cristo. A outra foi lá do duro sermão. Muitos aqui vai conhecer essa passagem, João 6, é bem extenso esse capítulo, que é composto por 71 capítulos, versículo, e no versículo 68, 69, ali Jesus Cristo acabou de dar a instrução para aqueles discípulos, e ele estava reunido, os 12 e os demais discípulos, que estavam reunidos com Jesus Cristo ali,
Jesus dá um duro sermão. Jesus Cristo não estava dando um duro sermão, ele estava falando a verdade. Ele estava falando a verdade para os seus discípulos. Os discípulos que eram íntimos dele, para os 12 e os demais. Jesus Cristo falando para ele, tem várias instruções lá. Umas que ele acharam abominação, que até deixaram de seguir Jesus Cristo, foi quando Jesus falou: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. Não, em outras palavras, ele não faz parte de mim. Muitos dos discípulos deixaram de seguir Jesus Cristo nessa hora. Eles falaram: que duro sermão é esse? Que palavra dura é essa? Deixaram de seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo saiu aqueles 70 discípulos, aqueles 70 discípulos deixaram de seguir Jesus Cristo, e ficaram os 12 discípulos ali. E Jesus Cristo pega e vira para os 12, e vocês não querem ir com eles também? Segue ele, não quer seguir eles? E Pedro recebe outra revelação de quem é Jesus Cristo de fato. Precisamos receber essa revelação também na nossa vida. Talvez nós estamos acostumados a vir aqui terça-feira, vem domingo, está aqui, está envolvido na liturgia do culto, mas de fato muitas vezes talvez nós não estamos conhecendo quem de fato é o nosso Deus, o Jesus Cristo. Esse Jesus, que era o Verbo, que era a palavra de Deus, que se tornou em carne, para nos salvar, para dar esperança a nós. Talvez não estamos conhecendo esse Jesus, o verdadeiro Jesus Cristo, o Messias. E continuando, no versículo 68, depois que Jesus Cristo vira para os 12 e fala: e vocês, não vai seguir eles? Não vai estar indo junto com ele? Não vai me abandonar? Pelas duras palavras que vocês acham que eu falei? Eu só falei a verdade. E Jesus Cristo falou isso para eles. E Pedro recebe a revelação. Em 68, Pedro fala: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é para um judeu falar isso, o Cristo? Talvez você já leu muito isso e não sabe o significado que tem para um judeu falar: Cristo, você é o Cristo.